Se você souber adorar, adora o Senhor. Aleluia. Faça a gente crer, acreditar, clamar, obedecer, ficar firme, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Vamos orar, igreja? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas. Em nome do Senhor Jesus, vamos estar passando uma palavra. Aleluia. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por até aqui o Senhor ter nos abençoado, nos ajudado. Pai, abençoa cada dizimista, cada ofertante da obra do Senhor. O Senhor vai derramar bênção sem medida na vida de cada um, Senhor. Visita, Senhor, a dispensa, prospera, Senhor, a vida de cada um. Abre portas, Senhor, sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te pedimos nessa hora também que o Senhor fale conosco a tua palavra, que nós precisamos ouvir, Senhor. Usa, Senhor, o pastor Juliano, fala conosco em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e já te agradecemos em nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Louvado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Agradecer a Deus por mais um dia nós estarmos aqui. Aleluia. No meio de tantas dificuldades, nós ainda continuamos aqui. E eu creio que dias melhores virão. Em nome de Jesus. Né? Aleluia. Deus irá estar nos abençoando cada dia mais nesta batalha espiritual. Aleluia. Que tem hoje no mundo. Né? As pessoas acham que batalha é só física, mas a maior batalha é espiritual. Verdade. Porque o Senhor Jesus disse, né, que nossa briga não é contra a carne e nem sangue, mas contra os principados e potestades das hostes celestiais. Verdade. Então nossa maior luta é contra as hostes celestiais, é contra esses espíritos, esses demônios, né? A igreja luta contra eles, mas a Bíblia também diz que é uma batalha que eu e você trava todo dia para vencer, que é a nossa carne. Bom, nossa carne ela vai falar para você assim: olha, vamos orar. Nossa carne vai chegar em você e falar assim: ó, vamos jejuar, vamos ler a palavra, vamos sair dessas coisas erradas, vamos fazer as coisas que Deus quer. Não. A Bíblia fala que a nossa carne ela pende para o pecado, aonde nós somos dominados por esse mundo, pelos nossos desejos e por Satanás. Mas Jesus, ele falou que agora nós temos o Espírito Santo, e o apóstolo Paulo diz que esse Espírito, ele combate a nossa carne, para que não vivamos mais no pecado. Então, esta é a mensagem. Irmãos, abre sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Eu quero trazer uma mensagem essa noite para abrir os nossos olhos em coisas que estão acontecendo no nosso dia de hoje. Hoje as igrejas, a maioria, né, está vazia. Tem algumas que estão cheias,
Mas isso também, nós não podemos dizer que lá tem Deus e não podemos dizer que não tem Deus. Nós só falamos o seguinte: o evangelho genuíno tem que ser pregado, seja com a igreja cheia, seja com a igreja vazia, seja do jeito que for. Esse evangelho não muda. Se aqui tiver 100 pessoas, não mudamos o evangelho. Se tiver uma pessoa, não mudamos o evangelho. Aleluia. Não importa pessoas em sua quantidade, o que importa é o que está sendo pregado. Aleluia. E aqui nós temos que pregar o evangelho. Vamos aqui olhar no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Primeiro os judeus e também depois os gregos, que se estendendo somos nós. Nós somos chamados de gregos aqui, porque nós não somos do povo de Israel. A raiz de Israel, o povo realmente, não foi nascido em Israel. Nós somos nascidos no Brasil, então nós estamos nos confins da terra, que ele falava: pregar em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse evangelho chega aqui para nós. Aleluia. Glória a Deus. E nós não podemos usar esse evangelho para agradar homens. Nós não podemos usar esse evangelho para nos agradar. Eu não posso usar esse evangelho para me beneficiar em algo do meu próprio interesse, porque a Bíblia nos fala que quando nós morremos para Cristo e vivemos nele, agora nós não podemos viver o que nós queremos, o nosso interesse, mas nós temos que viver aquele interesse que é de Deus, que é o quê? Paulo disse: é o evangelho, que é o poder de Deus para salvação daqueles que creem. Glória a Deus. Então, quando nós vemos esse versículo aqui, irmãos, nós temos que parar e ficar pensando. Nós temos que pensar. Primeiramente, nós temos que entender o que é o evangelho. Aqui ele explicou que é o poder de Deus para a salvação. O evangelho não foi feito para mais nada. Porque antes de Jesus chegar a essa terra, já estava tudo preparado para ele. Existiam outras religiões na terra, irmãos? Existiam os povos ali que estavam lutando. Uns eram devotos de Baal, outros eram devotos da deusa Atenas. E havia vários deuses. Havia várias crenças, havia várias tradições na época já de Jesus. Mas quando Jesus vem e ele começa a falar do evangelho, primeiramente, o evangelho significa raso, porque ele é mais profundo que isso. Se nós vamos simplesmente simplificar que o evangelho é boas novas, boa notícia, está raso. Você vai perguntar: realmente, boas novas, boa notícia? Mas boas novas do quê? Boa notícia do quê? Aí nós temos que complementar o que Paulo falou, que é o poder de Deus para salvação de todos que crêem. Então nós temos que fazer as pessoas entender que o evangelho é a boa notícia, que nós, por causa do nosso pecado, da nossa desobediência em desagrado a Deus, nós merecemos o inferno, a punição eterna. Mas que para não haver somente isso, Deus enviou Jesus Cristo para pagar pelos pecados que Ele não cometeu, mas que nós cometemos, para que quando olharmos para Ele e acreditarmos nele, nós andemos segundo o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. E não é aquele juízo que já passou. A arca de Noé já submergeu, andou
E quando ele vai alegre, virando para sair, sorridente, Jesus fala: pera aí, meu jovem, olha para cá. Te falta uma coisa ainda. Vende tudo que você tem, doa aos pobres e me siga. E disse que aquele jovem entristeceu-se, não pronunciou nada para Jesus e seguiu seu caminho. Jesus falou: quão difícil é uma pessoa rica entrar no reino de Deus. Mas aqui Jesus não estava condenando a riqueza, ele estava condenando a prática daquele jovem. O Deus dele é o dinheiro dele. Por isso, meus irmãos, vocês busquem na Bíblia, você nunca vai ouvir Jesus ou Deus falar de outro Deus, ou falar que aquilo pode se comparar a ele. Mas o dinheiro, ele falou que não tem como servirmos a dois deuses, a dois senhores. Olha para você ver o que o dinheiro, quando você vira escravo dele, pode fazer com a tua vida. Você perde a salvação por causa do dinheiro, por causa do amor ao dinheiro. E Jesus ali, ele termina aquela parábola falando: para nós vamos juntarmos dinheiro aqui, juntarmos ouro aqui nessa terra, onde a traça, onde a ferrugem, tudo vem com a sua. Ele falou: mas olha, junte dinheiro ou junte riquezas no céu, onde a traça nada corrói, nada corrompe. Irmãos, eu e você, nós que estamos aqui, eu não sei que tipo de bens que nós temos, mas um dia isso vai ficar aqui. Nós não conseguimos enfiar no caixão. Eu não consigo pôr essa moto no caixão, eu não consigo pôr um carro no caixão, meu dinheiro não vai no caixão. Só há uma coisa que permanece, e nem o corpo, irmãos, que foi colocado no caixão, e nem essa mestra foi enterrada pela hoje, ela vai comigo, ela fica ali. A única coisa que vai é meu espírito, é ele que voltará para Deus, e Deus vai julgar se eu vou ser salvo ou não. Ou seja, se eu morri salvo ou se eu não morri salvo, porque o que determina o lugar que eu vou passar a eternidade não é Jesus, sou eu. Verdade. Aí você fala: lógico que é Jesus. Não sou eu, porque Jesus certa vez falou para nós: eis que coloco sobre vocês a vida e a morte, dois caminhos. Quem escolhe somos nós. Não adianta jogar culpa em Satanás, não adianta jogar culpa em ninguém, é nós que vamos pagar pelas nossas próprias escolhas. E o Evangelho, ele é o poder de Deus para nos livrar dessa condenação. Verdade. Jesus, quando ele chega nessa terra, tem um homem chamado João Batista, que é o primo dele, pregando o Evangelho, endireitando os caminhos. O que é endireitando os caminhos? Havia pregação de tudo quanto é coisa naquela época. Mas quando Jesus veio para nós: esquece que estão pregando, eu vou pregar para vocês o caminho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus disse: tem tantas pessoas falando aí que todas as religiões levam a Deus, mas eu quero dizer para vocês, em João 8,32, disse Jesus: eu sou o caminho. E João 14,6 também disse. Em João 32, como que ele diz que ele é o caminho? Ele fala: Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está falando que não existe verdade a não ser ele. Todos estão pregando tanto de coisa, falando que aquilo é verdade, mas esquece a verdade deles. Esta é a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, conheço a verdade. Aleluia. Que ninguém chegará ao Pai não ser por mim.
Muitas pessoas hoje idolatram a sua casa, idolatram seu filho, a tua esposa, aquilo que ele tem, idolatra. Meus irmãos, eu vou falar algo para você aqui. Idolatra até homens. Verdade. E nós estamos vendo aí que idolatrias, idolatrar homens, partidos políticos. Eu acho que cada um prega, ele pode, cada um, votar em quem quiser. Mas o Evangelho não veio para isso, o Evangelho veio para salvar pessoas. Aleluia. Vamos separar o Evangelho disso. O Evangelho é poder de Deus para salvar. O apóstolo Paulo certa vez fala, e deixando para trás todo embaraço. O que é embaraço? Vamos sair fora dessas coisas, de idolatrias a homens, idolatrias a ídolos, idolatrias à nossa própria existência. Fala, vamos deixar esses embaraços. Deus. E também o pecado. Então, é uma mentira nós falarmos que nós não precisamos abandonar o nosso pecado. Ele fala, deixando para trás todo pecado e embaraço que tão próximo está de nós, que nos rodeia. Prossigamos para o alvo. Quem é o alvo? Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas dizem, todas as religiões levam a Deus. Mentira. Mentira. Se não houvesse esse versículo na Bíblia, 1 Timóteo no capítulo 2, versículo 5 diz assim: porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e nós. Quem? Jesus Cristo, homem. Maria não leva para o céu. Outros pensamentos, outras filosofias, outros pensamentos, outras adorações. Jesus falou que ele é exclusivo e ele não abre mão disso. Bonito, né? Ele pagou pelos pecados, morreu, renasceu para dar esse poder de levar até o Pai. Maria, João, Pedro, meus irmãos, ninguém morreu por nós, ninguém morreu por Evangelho, foi Jesus. Então ele é digno sim de honra e glória, e só ele a salvação, porque é ele que pagou pelos nossos pecados. Verdade. Aleluia. É ele que veio para nos salvar, é ele que veio trazer daquele tempo estendendo para hoje o verdadeiro caminho. Aleluia. Não existe salvação a não ser em Cristo. E ele deixou bem claro que existe só um Deus. Um Deus. A deusa Atenas não era Deus. Ela é Deus do D minúsculo. O que é o Deus de Deus minúsculo? Ele foi endeusado, mas ele não é. A essência dele não é Deus. Ele não se auto-sobrevive, não se auto-existe, mas Deus falou que ele se auto-sustenta. Glória a Deus. Ele se auto-existe. Aleluia. Eu te falo que é tão forte isso que um dia Deus vai fazer um juramento e ele olhou para baixo e não viu ninguém acima dele. Ele olhou para cima, ele olhou para todos os lados, não achou ninguém como igual a ele. E ele olha e fala assim: juro por mim mesmo, porque não há ninguém maior que eu. Glória a Deus. Glória a Deus. O Evangelho é só isso. Aleluia. O Evangelho é somente para salvar, irmãos. Aleluia. Glória. Porque o Evangelho não precisa de outros galhos para poder ser pregado. Por que eles só pregaram salvação? Por que nós vemos Jesus pregando salvação? Por que nós vemos Jesus chegando e falando: ei, eu não te condeno? Porque a própria mandamento a gente condena, a própria palavra te condena, mas eu não condeno
Verdade. Meus irmãos, a missão de Jesus aqui nessa terra não era convencer ou ficar pregando para as pessoas simplesmente os pecados, os mandamentos, porque isso o povo de Israel já conhecia. Aquele jovem, ele pronunciou os mandamentos e ele tentou obedecê-los, mas o que aconteceu? Faltava algo nele, faltava algo que só o Evangelho pode colocar dentro dele, despregar do teu coração, da tua alma, o desejo de viver a vida do pecado, o desejo de arrependimento. Então, é mentira. Não são todas as religiões ou todos os caminhos que levam a Deus, existe somente um. Eu volto a repetir, João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai chegar ao Pai a não ser por mim, porque Jesus Cristo, esse é o Evangelho. E por que Jesus Cristo vem trazendo na parábolas e depois ele vem trazendo após o sermão do monte as bem-aventuranças, e ele olha para eles e fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Irmão, quem anda com Jesus está andando com aquele que é dono da prosperidade, que é o dono do ouro, da prata e de tudo. Então você será próspero, porque você não vai tomar decisões para a morte, mas para a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando tomamos decisões para o pecado, nós estamos tomando decisões para a morte. Verdade. Mas quando nós tomamos decisões para Jesus, para a vida, para arrependimento, nós estamos tomando decisões que vão nos levar a frutos. É o que foi lido aqui. Nós daremos muitos frutos. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, ele declara que nós somos como árvore, porque ele fala: produzir frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Verdade. Mas hoje o que eles estão pregando? Por que não querem pregar o Evangelho do arrependimento? Por que não querem fazer uma campanha? Vem aqui hoje, a campanha, qual a campanha? Negue-se a si mesmo. Ah, isso não é legal. Não. Negue-se a si mesmo. Eu quero mais. Eu não vou negar, eu não vou abandonar o pecado e Deus não importa com isso. Eu vou para o céu de qualquer jeito. Continua. Só tem um jeito dessa palavra aqui não te condenar, se eu estiver errado. E o pior, se a Bíblia estiver errada. Porque a minha verdade está sendo extraída da Bíblia. E se a Bíblia é verdade, se Jesus é quem falou, e ele diz como que é que nós fazeremos para chegar no céu. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você querer ou não, eu querer ou não, se nós não andarmos de acordo com aquilo que Deus nos ordenou, o inferno continua na nossa frente. É verdade, Jesus. É, Senhor. Aleluia. Porque quem não aceita Jesus, e quem não aceita o Evangelho, se arrepende dos seus pecados, ele não vai ser condenado. Ele já está condenado. Por isso que Jesus, na certa vez, chama o homem para acompanhar ele e fala assim: Jesus, deixa eu enterrar o ente que ele criou primeiro. Jesus falou para ele que respirava, andava e caminhava: deixe os mortos enterrar os mortos. O que ele está falando? Quem está debaixo do pecado, vivendo no pecado, já está morto. Mesmo que esteja respirando, mesmo que esteja falando, mesmo que esteja comendo, mesmo que esteja fazendo de tudo, mas ele já está morto eternamente, se ele não se arrepender dos seus pecados. É, Senhor. Glória a Deus. Sabe por que as pessoas hoje conseguem cobrir os seus pecados? Porque muitos lugares deixaram de pregar o Evangelho do arrependimento. As pessoas não ouvem mais sobre o arrependimento. Em cima dos púlpitos, em muitos lugares, foi retirada a palavra do arrependimento. Por quê?
Mas Jesus Cristo disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Glória a Deus. Glória a Deus. As coisas que você praticava anteriormente de conhecê-lo já se passaram. Aleluia. Sua vida agora tem que ser nova. Por quê? Por que eu vou fazer algo novo? Porque o Espírito Santo faz você nascer de novo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a obra tão maravilhosa e misericórdia de Cristo e do Evangelho, através do Espírito Santo, que nós vemos que ele não precisa voltar para o ventre da mãe ou de nada, mas ele se transforma. É algo sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero deixar algo aqui para você aqui, e é Bíblia. O apóstolo Paulo, certa vez, eu não me lembro qual que é o livro que ele usou, se é Romanos, eu não me lembro, mas ele disse que é impossível aquele que conheceu a Cristo, que andou nos seus caminhos, que participou de tudo aquilo que o mundo vindouro vai te dar, voltar para trás e ser salvo. Porque não tem mais como Cristo derramar meu sangue por ele. Isso se chama apostasia. Apostatar na fé. Conhecia a verdade, mas resolveu buscar a mentira. E é isso que Jesus deixou para nós e para aqueles daquela época, falou que a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas vocês preferiram as trevas. Por que todo o Evangelho fala sobre preferência, fala sobre caminho, fala sobre tomarmos decisão? Por quê? Porque a Bíblia, quando nós pegamos dentro do livro de Gênesis, Deus mostra duas árvores que estavam no meio do jardim e fala qual que será o benefício se comer de cada uma delas. Uma seria para a vida, o outro seria para a morte. Por que tem sempre essa escolha? Eu quero trazer para você aqui uma revelação divina. Os anjos fazem o que Deus manda. Outros seres celestiais que ele fez, criou, foram feitos para aquilo. Faz aquilo porque foi criado. Mas quando eu vejo Deus criando o homem, e ele fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele fala isso, sabe o que ele está falando? Eu quero seres, pessoas que me amem, não porque eu ordeno, mas porque querem me amar. Aleluia. Isso é a beleza que Deus olha em você. Glória a Deus. Isso é a beleza que Deus vê naquela pessoa que está sofrendo, fugindo das práticas do pecado. Porque você podia andar como todo mundo, vivendo como todo mundo, na prática do pecado, fazendo isso e aquilo, mas você decide no teu coração não se contaminar com os manjares. Aleluia. Então o Evangelho é isso. Quando pregamos o Evangelho, as pessoas entendem que o Evangelho é aceitam Jesus em mundo de vida. Deixa eu falar algo para você. Você não precisa pregar nada mais que isso. Sabe por quê? Toda a vida da pessoa começa a ser abençoada. Aleluia. Por quê, irmão? Porque agora ele anda com o abençoador está com ele. Eles têm intimidade. A palavra de Deus diz que gente, quando chegava a tardezinha, Deus ia até o jardim, ele ia falar com Adão, caminhar com Adão, falar por Adão, dar o nome a tudo aquilo que eu criei. Adão está tristinho, vou fazer uma adjuntora para ele, uma comital, uma mulher idônea, que ande do lado dele. Mas quando o homem peca, deixa eu fazer uma pergunta para vocês: quando o homem pecou, Deus deixou ele ir no jardim? Não. Ele foi no jardim. Só que quando ele chega no jardim, ele fez o que ele fazia todas as manhãs, todo o final de noite. Ele chegava e falava: Adão, vamos conversar?
Mas esse dia ele chega naquele local, porque eu creio que é o mesmo local, toda vez que Deus se encontrava com Adão. E quando ele chega, ele fala: Adão, onde você está? Adão grita: estou escondido, fugi da tua face. Por que, Adão? Porque eu estou nu. Mas quem te disse que você está nu? Eu comi do fruto que o Senhor me ordenou a não comer. Mas a culpa não é minha. De quem que é, Adão? É da Eva, que o Senhor me deu. Não, Adão não fez isso. Jogou culpa na mulher, mas falou que a culpa maior de quem deu a mulher para ele. Ele falou: a culpa não é minha, a culpa é dela e principalmente do Senhor. Era como se chegasse a Deus e falasse: eu te pedi, você me deu, olha o que ela fez. Mas o que acontece? Ela fala: não, a culpa não é minha, não, Senhor. A culpa é da serpente que o Senhor criou. Agora a culpa é de Deus, porque Ele criou a serpente que fez ela pecar. Aí ele vai na serpente e fala: não, a culpa não é minha, não. Irmãos, este que é o problema da nossa geração. E esse é o problema que vem desde o começo da criação do homem até nos nossos dias de hoje. A pessoa acha que é boa o suficiente para ser salva. A pessoa acha que ela faz as coisas erradas, mas a culpa não é dela. A culpa é da sociedade. A culpa é das pessoas que oprimem. A culpa é desse. A culpa é daquilo. Nós não assumimos a nossa própria culpa. Mas eu quero dizer, para estar encerrando aqui, e quando o pastor fala que está encerrando, não acredito. O Evangelho, ele começou lá atrás, há 2.000 anos atrás. E eu vou te falar a verdade, não estou pondo aqui melhor que ninguém, não estou dizendo que aqui é o único lugar que prega a verdade, mas estou querendo te dizer uma coisa: eu continuo pregando a essência que os apóstolos, que Jesus, que Deus começou a falar, que é salvação. Aleluia, glória a Deus. Ah, Juliano, mas prega sobre Deus abençoar o carro. Não precisa. Se você está com o abençoador, ele sabe o que você precisa. Jesus disse: não precisa de pregar aquilo que você tem necessidade, porque se você está comigo, eu te conheço. Quem é da terra? Se é teu pai ou tua mãe, que são falhos, que sabem te dar coisas boas, ainda mais eu. Aleluia, glória a Deus. Verdade, Jesus. Meus irmãos, se Deus pudesse abrir agora as minhas orações aqui, se Deus colocasse nesse telão aqui hoje, aqui atrás do telão, e eu falo isso de coração, e se Deus quisesse, podia fazer agora, colocar aqui minhas orações, você ia ver que eu tenho mais agradecimento do que petição. Sabe por que eu aprendi? Que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Eu não atribuo os meus erros a outros, e também não fujo deles. Eu não fujo deles. Quem não tem problema nesse mundo? Mas sabe qual é a maior maldade que existe? É você fugir dos problemas. É assim que Adão fez, ele fugiu do problema. Em vez de ele chegar, olhar, e quando Deus olhou para ele e falou assim: Adão, você comeu? Ele falou assim: ó Deus, eu vou falar a verdade. Eva, ela colocou na minha mão para me comer, mas o Senhor falou comigo, então se eu comer, a culpa é minha. E quando ele virasse para Eva, você deu para ele a fruta que eu ordenei para ele não comer? Sim. Fui lá, a serpente até falou comigo, mas a serpente não pôs a fruta na minha mão, eu peguei, então a culpa é minha. Mas hoje não, nós jogamos culpa em tudo.
está sendo pregado. O Evangelho está aqui. Martinho Lutero, quando ele fez a reforma, ele traduziu a Bíblia em alemão, porque não existia Bíblias, não existia essa palavra na mão de todo mundo. Martinho Lutero, quando ele foi se converter, ele entrou para o convento, e ele, por que é chamado de Martinho Lutero? Porque ele fazia parte do grupo luteriano. E o que ele fez? Ele vendo a mentirada que estava naquela época, vendas de indulgência. O que era vendas de indulgência? Você conseguiria pôr alguém no céu e no inferno se ele pagasse mais. E eles não tinham acesso à Bíblia. E Lutero, a Bíblia diz que ele, a história diz que ele se flagelava. Teve um dia que ele se deu 20 chicotadas, ele estava até quase morto lá no quartinho dele. E quando os outros irmãos chegaram e viram, primeiro eles admiraram, falaram: meu Deus, esse homem é um homem que busca algo que nós não conhecemos, que é o perdão de Deus. Eles achavam que tinha que se flagelar para poder receber o perdão de Deus. Até que um dia, Lutero estava numa casa e ele olha assim numa mesa que estava posto no pé dela um exemplar da Bíblia. E quando ele abre, ele vê uma palavra que mudou a vida dele por completo: o justo viverá pela fé. Aleluia, glória a Deus. Aí ele começou a combater. Por isso que ele é chamado de reformador. Por isso que ele é uma das reformas. E outra coisa, quando nós estudamos sobre a vida de Lutero, ele era contra a igreja. Ele era contra aqueles que estavam usando da igreja para se auto-beneficiar e promover. E eu quero fechar aqui esta noite falando sobre isso. Quando nós pregamos e nós falamos de acontecimentos que estão no meio do povo de Deus, não é porque nós somos contra a igreja de Cristo, é porque nós somos contra pessoas que usam da igreja para o seu alto benefício, para o seu alto investimento, para o teu bel prazer. Não precisa de mim, de você, ficar correndo atrás de bênção. Não precisa de mim e você mudar a nossa vida com Deus no Evangelho para satisfazer homens, mulheres ou achar que está dependente de alguém. Irmãos, se as igrejas fechadas, eu prego na rua. Mas o Evangelho não está simplesmente fechado a quatro paredes, ele é vivo. A igreja que anda, a igreja que viva, tanto que quando o povo sai de Jerusalém, da igreja primitiva, fica só os apóstolos, estão fugindo, a Bíblia diz que foi dado decreto para Saulo de Tarso perseguir a igreja. Ué, mas a igreja não estava lá em Jerusalém? Não. A igreja estava perto de Damasco. Pessoas, ser humano, a igreja que anda, a igreja que move, a igreja que pronuncia. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero dizer, mesmo se a igreja não quiser pronunciar mais o evangelho genuíno, as pedras falarão. Glória a Deus. Aleluia. Mas esse evangelho, Jesus prometeu que será pregado a todo mundo, e assim ele voltará. Aleluia. Verdade. Vocês acham que com a tecnologia que temos hoje, nos meios de comunicações que nós temos hoje, você acha que o Evangelho não tem chegado rapidamente em todos? Com certeza. Tem muita gente que acha que a tecnologia ela é ruim, sim. Ela é ruim, sabe para quem? Jesus disse: se o seu corpo for mal, se os seus olhos for mal, tudo que você tem vai ser mal.
Mas se você for luz, seus olhos for luz, tudo que você tem você vai ser a luz. Realmente, existe muita porcaria na internet. Mas por quê? Elas são colocadas, elas são buscadas por pessoas que têm os olhos mal, trevas. Mas esse evangelho que está sendo propagado pelo mesmo meio de comunicação, para aqueles que olham no meio de comunicação e vê uma oportunidade de expandir o evangelho, aí ele prega. Porque, irmãos, não é casas, não é objetos, não é nada que é mal. Quem é mal só é nós. Verdade. Quantas pessoas, eu quero te deixar aqui para nós terminar agora, que eu vou terminar mesmo. Olha essas cadeiras vazias, mas estava tendo exposição, lá estava cheio. Olha essas cadeiras vazias, mas pode olhar que agora as pessoas estão nas casas, ou assistindo futebol, ou assistindo que não presta, pornografia, ou acessando sites que não prestam, em vez de estar na igreja. E eu quero dizer para você que é mentira que nós não temos que congregar, porque o próprio apóstolo Paulo fala: não deixais de congregar como fizeram muitos. Quem ama Jesus congrega. Quem ama Jesus se ajunta. Quem ama Jesus se ajunta para quê? Para falar das boas novas, para exortar, para corrigir, para se alegrar, para testemunhar. E a Bíblia diz que assim edificam uns aos outros. Glória a Deus. Aleluia. Então que esse evangelho não saia da minha vida e da sua. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Que esse evangelho não saia da minha vida e da sua. Não importa. Não importa, irmãos. Jesus, ele foi desprezado na própria casa dele. Os irmãos dele, a família dele, não gostavam que ele pregava que ele era o Messias. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele ficou lá, o meu irmãozinho, ele foi para Cafarnaum, terra marítima, e ali ele começou a levantar os apóstolos que creram que ele era o Messias. Verdade. Então, que eu digo uma coisa para você: se a tua família não quer Cristo, vá sozinho. Deus, aleluia. Se o teu filho não quer Cristo, vai sozinho. Verdade. Se a tua esposa não quer Cristo, vai sozinho. Vá, ore por eles, intercede por eles. Mas se eles não serem salvos por causa do teu coração duro, olhe para Deus e fala: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor, e tudo aquilo está sendo feito conforme a tua vontade, não a minha. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu quero dizer que as pessoas só podem chegar comigo e com você e nos colocar num buraco, certo, Paulo? E eles ainda podem fazer algo com você. Cada um pegar o caixão e te colocar lá, por um minuto chorar e jogar em terra em você. Mas Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus. Ele falou: mesmo se você andar pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerás, porque eu sou contigo. Aleluia. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, agradecendo a Deus por esta mensagem. Amém. Eu coloquei que toda vez que nós terminarmos o culto, nós iremos fazer oração. Oração de cura. Porque Jesus, uma certa vez, ele pregava. Toda vez você vê Jesus pregando, ensinando. E de repente ele falava: agora eu vou curar. Aí multiplicava os pães, multiplicava os peixes. No meio do culto, quando ele estava ali, alguém gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fala: vem aqui, vamos curar. Verdade. Então vamos estar orando para que Deus cure. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Quem quiser vir na frente receber uma oração em posição de mãos, vamos orando, agradecendo a Deus por esta palavra. Uma coisa eu digo para vocês: eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho eu digo para vocês, que é Jesus Cristo. É Ele que nós temos, é Ele que é a nossa esperança.
Soberano Deus eterno Pai, meu Deus abençoe a vida do Evandro. Meu Pai, dê mais entendimento para ele. Meu Pai, ensina ele mais os seus caminhos. Senhor, guarde ele, meu Pai, de todo mal. Eu repreendo, meu Pai, todo mal, Senhor. Eu repreendo, meu Pai, tudo aquilo, Senhor, que ele, Senhor, tem tentado tirar ele da tua presença. Meu Pai, seja o que for, meu Pai, eu peço que caia por terra agora em nome de Jesus. E que ele abra mais os olhos do teu filho, para que ele possa enxergar como é bom e glorioso andar na tua presença. É que eu oro te agradecendo. Amém. Meu Deus, abençoa a vida do José. Meu Pai, abençoa a casa dele, abençoa a família dele. Oh, meu Deus, oh Senhor, ajuda ele nessas pedreiras. Meu Pai, eu sei que o Senhor já tem ajudado, eu sei que o Senhor está no meio, mas Senhor, a tua palavra nos orar pelos outros. Meu Pai, eu coloco o teu filho agora nas minhas orações. Eu suplico aqui agora, Senhor, nas orações, que o Senhor tire, meu Pai, do coração dele, meu Pai. Oh Deus, toda angústia. Oh Senhor, o Senhor tire da vida dele, meu Pai, toda barreira. Que ele olha e fala: Senhor, não tem jeito, será? Mas tem jeito. Para tudo tem jeito. Deus, tire toda angústia. Meu Pai, outra coisa que eu quero pedir sobre a vida do teu filho: tira toda a ansiedade. Tira toda a ansiedade. Em nome de Jesus, Senhor. Abra os caminhos, abra as portas, ajuda alguém, levanta alguém para ajudar o teu filho, meu Pai, porque o teu filho está precisando de ajuda. Levante, meu Pai, a ajuda que ele necessita. E eu sei que não é financeira, mas é pessoas. Levanta pessoas que podem ajudar, que podem, meu Pai, andar com ele de verdade, pessoas cheias do Espírito Santo. Em nome de Jesus é que eu oro te agradecendo. Amém. Amém. Soberano Deus, aqui da minha esposa, meu Pai, abençoa a vida dela. Senhor, direciona o caminho dela. Meu Pai, aquela mesma missão que o Senhor tem na minha vida, eu e ela somos um. Meu Pai, coloque sobre a vida dela. Meu Pai, aquilo que eu sinto através do Senhor, aquilo que eu vejo através do Senhor, e aquilo que eu penso através do Senhor, meu Pai, coloca na minha esposa também, porque eu e ela somos um. Meu Pai, nós temos que andar em concordância sempre, porque a tua palavra diz que não há como dois andar juntos, não há concordância. Mas o Senhor tem nos colocado, se o Senhor tem nos agradado conosco, e se o Senhor aquele dia falou comigo e com ela, que ele não estava simplesmente unindo casais, mas propósitos, meu Pai, que eu e ela seja um único propósito na tua presença. Em nome de Jesus é que eu oro abençoando a vida dela. Amém. Amém, irmãos? Amém? Vamos estender essas mãos, agradecer a Deus, levar para as casas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sempre conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Na igreja diz? Amém. Está encerrado em nome de Jesus.